E nos últimos capítulos da novela Família é Tudo, uma câmera de segurança vai ter flagrado toda a ação de Hans contra sua própria mãe. E Frida vai finalmente colocar o bandido na cadeia, fazendo com que o vilão pague caro por todas as maldades que ele cometeu na história. Mas isso só será possível quando Frida se revelar para Vênus e implorar para a mocinha manter segredo. Frida vai contar tudo o que Hans fez e que vai precisar de ajuda para frear o vilão de uma vez por todas. Frida comenta: o Hans teve a coragem de dar um fim na própria mãe, achando que era eu, só para fazer o testamento falso valer. Se ele foi capaz disso, ele com certeza armou para todos vocês. Ele não pode sair impune dessa. Vênus vai chamar Murilo para ajudar nessa investigação, e eles finalmente vão conseguir ferrar com Hans de uma vez por todas, graças a uma imagem. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Família é Tudo. Tudo deverá acontecer logo após Hans atentar contra a própria mãe, achando que é Frida, e chegar em casa e dizer que a sua tia sofreu um acidente. Frida fica horrorizada com a história que ele conta e suspeita que Hans tenha feito aquilo de propósito. Por segurança, Frida resolve fingir que é Catarina, até mesmo para encontrar uma solução para aquilo que está acontecendo e dar um jeito de frear Hans de uma vez por todas. Se passando por Catarina, Frida fala: meu Deus, filho, que tragédia! Ainda bem que pelo menos todo mundo acha que a Frida já morreu, né? Hans comenta: pois é, ninguém vai sofrer em dobro. Então acho melhor a gente nem contar pros meus primos sobre toda essa farsa que ela inventou. Você volta pro lugar que sempre foi seu, e eu herdo a fortuna da titia, já que os incompetentes dos meus primos vão falhar. Frida fica horrorizada com a frieza de Hans. E ainda se passando por Catarina, ela comenta: mas é claro, assim você consegue fazer o testamento falso valer, não é mesmo? Hans responde: exatamente, mas eu ainda preciso assimilar o que acabou de acontecer, até para não ter nenhum tipo de problema. O vilão então se despede da suposta mãe e sai do apartamento, enquanto tenta controlar a sua felicidade. Mas isso só faz com que Frida fique ainda mais horrorizada com a atitude do vilão. Ela não consegue mais se segurar e chora só em pensar no fim trágico que sua irmã teve. Frida então comenta: meu Deus do céu, o Hans é muito pior do que eu pensava. Olha o que foi que ele fez com a minha irmã. Ele foi incapaz de reconhecer a própria mãe por conta dessa ganância toda. Mas isso não pode ficar assim. Eu preciso fazer alguma coisa. Frida então liga para Edgar e marca um encontro com ele em um restaurante para que possam conversar. Logo depois, eles se encontram no restaurante e Edgar pergunta o que está acontecendo, pois percebeu que ela estava estranha no telefone. É nessa hora que Frida se revela para o amado e afirma que fingiu que morreu apenas para unir os netos e que ficou com a identidade de Catarina durante todo esse tempo, enquanto a irmã estava reclusa. Edgar fica chocado com o que ouve e comenta: meu Deus do céu, então era por isso que eu estava achando a Catarina muito diferente de antes. É porque era você o tempo todo. Frida sorri e responde: pois é, era eu sim, Edgar. Eu queria ter falado antes, mas eu não podia dizer. Mas agora tudo mudou. Edgar cerra os olhos e comenta: eu percebi na ligação que você estava um pouco diferente. Parecia meio preocupada. Frida então passa a mão no cabelo e com os olhos marejados ela responde: é que o Hans passou de todos os limites. Ele chegou até mim dizendo que a Frida morreu num acidente, sendo que a Frida sou eu. Ou seja, ele estava falando da própria mãe, achando que era eu. Eu tenho certeza de que foi ele que provocou esse acidente. Edgar fica chocado com o que escuta e comenta: meu Deus, eu tô chocado. Mas isso é muito sério, Frida.
Quer dizer então que você acha que o Hans atentou contra a própria mãe, achando que é você? Com os olhos cheios de lágrimas, Frida responde: é isso mesmo. Eu nunca pensei que o Hans chegaria nesse ponto. Mas tudo leva a crer que foi isso mesmo. Ele nem reconheceu a própria mãe. Ele achou que eu era Catarina. E ele só fez isso para fazer o testamento falso valer. Já que com a minha suposta morte oficial, era isso que ia acontecer. Edgar então comenta: meu Deus, Frida, então você precisa denunciar esse canalha. Olha o que ele fez com a Catarina. Você tá correndo risco de vida se ficar perto dele. Frida então responde: eu sei disso. Por isso que quando ele me disse a notícia, eu saquei na hora que tinha acontecido. E me fingi de Catarina, para minha própria segurança. E para eu ir atrás das provas contra ele. Porque ele não seria preso assim sem nenhuma evidência. Edgar sugere: então eu acho que você vai ter que ir atrás dessas evidências para ontem. Nem que você tenha que pedir ajuda para os seus netos. Frida retruca: eu bem que queria, mas eu posso colocar a vida deles em risco também. Porque o Hans vai acabar com todo mundo se ele suspeitar que matou a própria mãe antes da hora. Edgar então fica um pouco pensativo e comenta: mas então, você não precisa se revelar para todo mundo. Apenas para alguns. E conta tudo o que aconteceu, que nem você fez comigo. Você vai precisar de aliados nessa hora, Frida. Você não vai conseguir fazer o Hans pagar pelo que fez com a sua irmã, se ficar nessa sozinha. Frida comenta que ele está coberto de razão, e que isso mesmo que precisa fazer. Ela agradece Edgar pela ajuda nesse momento tão delicado, e ele dá um abraço apertado em Frida, dizendo que nem acredita que ela realmente está viva esse tempo todo. Edgar então pergunta: mas você sabe para quem você vai falar? Frida confirma com a cabeça e responde: sei sim, tem uma pessoa que tenho certeza que vai me entender e vai me ajudar numa hora dessas, que nem você disse. Edgar então afirma que deseja toda a sorte do mundo e que ela pode contar com ele para o que precisar. Frida então vai até a fundação de Vênus e surpreende a mocinha ao acreditar que está falando com a sua tia. Vênus se levanta da cadeira e comenta: tia Catarina, você de novo por aqui? Eu confesso que não estava esperando. Ela responde: pois é, Vênus, eu vim aqui porque na verdade eu não estava aguentando mais. Eu preciso te falar a verdade, meu amor. Vênus franze a testa um pouco confusa e comenta: isso está muito estranho. Você nunca me chamou, eu e os meus irmãos, desse jeito. Esse era o jeito que a vovó chamava a gente. Frida então tira a máscara e revela: pois então, Vênus, é por isso mesmo que eu estou te chamando assim. Afinal, eu sempre te chamei desse jeito. Ao ouvir aquilo, Vênus arregala os olhos e fica em choque com o que escuta. A mocinha então encara Frida, vestida de Catarina, e começa a se lembrar de todas as vezes que a sua avó conversava com ela e como ela era tão carinhosa. Emocionada, Vênus comenta: ah não, não é possível. Você não pode ser a vovó. Ela não está mais aqui. Frida então responde: estou sim, Vênus. E agora você sabe disso. Você sempre foi o meu orgulho. Vênus não consegue mais segurar as lágrimas ao ouvir aquela frase que sua avó tanto falava para ela. E fala: vovó, é você mesmo? Frida confirma com a cabeça e também emocionada ela responde: sou eu sim, meu amor. Eu estava aqui esse tempo todo, como a minha irmã, mas eu não aguentava mais isso. Vênus não consegue mais segurar a emoção e corre para abraçar Frida e matar toda a saudade que estava sentindo dela todos esses meses. Emocionada, Vênus responde: ai meu Deus, vó, como isso é possível? Então quer dizer que era por isso que eu estava achando a tia Catarina um pouco diferente esses tempos? Ela era você? Eu e os meus irmãos sofremos muito com a sua morte, vovó. Frida comenta: eu sei disso, meu amor. Eu vou te contar tudo. Pode ficar tranquila.
Ao mesmo tempo que está muito feliz, Vênus sente a sua cabeça dar um nó ao ver a sua avó viva de novo. Depois de pensar que isso nunca aconteceria de verdade, a mocinha então comenta: Meu Deus, vó, mas é tudo tão confuso. Por que você assumiu o lugar da tia Catarina desse jeito? Foi ela que caiu no mar naquele dia do navio, foi isso? Frida regala os olhos e afirma: Claro que não, meu amor. A Catarina estava ótima. Eu vou te contar tudo. Vênus então confirma com a cabeça e as duas sentam em uma mesa para que possam conversar sobre tudo o que aconteceu. Frida então começa: Eu estava muito preocupada em ver os meus netos separados daquele jeito. Aquilo para mim estava sendo a morte. Eu fiquei chateada porque nenhum foi no meu aniversário. Então, durante aquele temporal no navio, eu realmente quase morri. Se não fosse o Hans, eu teria caído no mar de verdade. Vênus arregala os olhos em choque e pergunta: Então quer dizer que você fingiu que morreu só para juntar eu e os meus irmãos? Frida confirma com a cabeça e responde: Exatamente por isso. Aí o Hans e a Catarina me ajudaram a fazer tudo isso. A Catarina ficou escondida e eu assumi o lugar dela esse tempo todo para poder ficar perto de vocês. Mas a missão é verdadeira, só a cláusula que não. Vocês herdariam tudo de qualquer forma, mas se falhassem, o Hans seria considerado o sexto herdeiro. Senão, ele ganharia apenas um bônus. Vênus então comenta: Então tá explicado o motivo dele querer sabotar a gente esse tempo todo. Frida baixa a cabeça e então comenta: Pois é, mas agora ele passou de todos os limites. Por isso que eu estou aqui. Inclusive, eu preciso de ajuda para parar o Hans de uma vez por todas. Vênus franze a testa curiosa e pergunta: Nossa, mas o que foi que ele fez de tão grave assim? Frida então revela: O Hans foi capaz de dar um fim na própria mãe, achando que era eu. E ele ainda teve a coragem de falar comigo e contar que foi apenas um acidente. Ele acredita fielmente que se livrou de mim. Mas a verdade é que ele pegou a minha irmã. Vênus arregala os olhos e fica horrorizada com o que escuta e comenta: Meu Deus, então ele é um assassino. Ele acabou com a própria mãe, coitado da tia Catarina. Frida afirma: Pois é por isso que eu preciso de ajuda para provar o que ele fez. Ele não pode sair impune dessa. E é por isso também que mais ninguém pode saber que eu estou viva, por segurança. Vênus passa a mão na cabeça e comenta: Mas nossa, eu tô até tonta com tudo isso. Mas eu acho que a gente vai precisar de um bom advogado e de confiança. O Murilo pode ajudar. Eu tenho certeza que ele vai ser discreto. Foi ele que me ajudou no caso do assassinato do papai. Frida então aceita que Vênus chame Murilo para ajudar. E a mocinha faz uma ligação para ele. O advogado chega na fundação logo depois. E Vênus conta para Murilo tudo o que aconteceu. E Frida se revela para ele também. E conta que precisa de provas para prender Hans pelo que ele fez com Catarina. Em choque, Murilo comenta: Nossa, eu nunca imaginei que o Hans faria isso. Também nunca pensei que a senhora estivesse viva esse tempo todo. Frida comenta: Eu imagino, mas vou precisar da sua ajuda para pegar o Hans no pulo, até mesmo pela minha segurança. Murilo então pergunta: Mas a senhora sabe onde que o Hans possa ter pego a dona Catarina, acreditando que é você? Frida fica um pouco pensativa, até que responde: Só pode ter sido na hora do show da Andrômeda na galeria. Eu tava lá com o Edgar e a Catarina tava chegando para trocar de lugar comigo e sair com seu furtado. Depois disso, eu não vi mais ela e o Hans chegou com essa notícia. Vênus arregala os olhos e sugere: Então fica mais fácil. Lá tem câmera de segurança agora.
Dá pra gente ver se elas filmaram alguma coisa. Frida e Murilo gostam da ideia e eles partem em direção à galeria para que possam checar o sistema de câmeras de segurança. Ao chegarem lá, Vênus acessa o sistema das câmeras externas para ver se encontra algo. Até que finalmente Hans aparece na filmagem bem na hora em que pega Catarina, achando que é Frida. Vênus afirma: olha aqui, dá pra ver direitinho o Hans arrastando a tia Catarina para um canto e depois ela desacordada no carro. Tá um pouco distante, mas dá pra ver. Ao ver aquilo, Frida comenta: mas é um canalha mesmo. Murilo então afirma: mas isso tá ótimo. Já posso entrar com pedido de prisão preventivo contra o Hans. E a gente pega esse desgraçado de surpresa hoje mesmo. Frida então afirma: ótimo, é isso mesmo que eu quero. Murilo então liga para o seu amigo delegado e vai até a delegacia junto de Frida e Vênus para que possam abrir inquérito contra Hans. Depois de um tempo, os três mais a polícia invadem a gravadora atrás de Hans e surpreende o vilão. Hans pergunta: mas o que está acontecendo aqui? O delegado afirma: você está preso pela tentativa de assassinato de Catarina Mancini. As câmeras de segurança da rua filmaram tudo que você fez ontem. Hans arregala os olhos em choque ao ouvir aquilo e fala: como é? A minha mãe? Frida então revela: pois é, seu imbecil assassino. Todo mundo já sabe de tudo. Você confundiu a sua mãe comigo e atacou ela ao invés de mim. Tudo isso para ficar com toda a minha fortuna. Mas isso não vai acontecer e você vai pra cadeia, seu desgraçado. A polícia algema Hans na frente de todos e leva ele preso, enquanto ele grita desesperado e Vênus dá um abraço na avó ao saber que ela está viva. Frida então afirma que finalmente a justiça está sendo feita e que agora é questão de tempo para se revelar para todos os netos. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.